Olá, boa noite para você que acompanha a Ultra Esportes. Aliás, você vai falar, boa noite, Matheus. Está tudo claro aí? Sim, o Pisa Fundo de hoje está sendo gravado um pouco mais cedo, mas ele vai ao ar, né? Começou agora às 8h05, no horário tradicional, no horário que você já acompanha toda semana, né? Então hoje a gente tem um Pisa Fundo um pouco diferente, é um Pisa Fundo que está gravado, e é um Pisa Fundo que eu vou fazer sozinho, já que meus amigos Felipe Correia e Luciano Mega estiveram na grande cobertura da Taça Cumple Quilmes durante o fim de semana, não conseguiram acompanhar a corrida, então eu vou fazer aqui para vocês hoje o Pisa Fundo solo, o Pisa Fundo que vai ao ar para vocês hoje. Então vamos lá, vamos começar a analisar esse grande prêmio do Catar. Eu compartilho com vocês de cara para a gente os resultados do Grande Prêmio do Catar. A gente vê aí o Lewis Hamilton em primeiro, o Max Verstappen em segundo e o Fernando Alonso em terceiro. Grande corrida do Alonso, grande resultado, voltando ao pódio depois de 7 anos. O Sérgio Pérez terminou em quarto, o Esteban Ocon em quinto, o Lance Stroll em sexto, o Carlos Sainz em sétimo, o Charles Leclerc em oitavo, o Lando Norris em nono e o Sebastian Vettel fechou a zona de pontuação. O Pierre Gasly foi o 11º, o Daniel Ricciardo foi o 12º, o Yuki Tsunoda 13º, o Kimi Raikkonen 14º, o Antonio Giovinazzi 15º, o Mick Schumacher 16º, o George Russell 17º, o Nikita Mazepin o 18º e Nicolas Latifi da Williams e Valtteri Bottas da Mercedes não completaram a corrida. Para quem acompanhou, o Valtteri Bottas sofreu com um furo de pneu, o Nicolas Latifi também, né? Mas depois o Latifi não conseguiu mais voltar, já estava bem no finalzinho, o Bottas retirou o carro da corrida, sofreu com algum outro dano relacionado. Então, este foi o resultado da corrida, resultado importantíssimo para o Hamilton, reduziu a vantagem do Verstappen para 8 pontos, né? O Verstappen marcou a volta mais rápida da prova, então conseguiu faturar um pontinho a mais. Então, o Hamilton reduz essa vantagem no campeonato para 8 pontos. Eles vão para a Arábia Saudita podendo sair empatados no campeonato, a gente vai ver isso daqui a pouco. Grandes destaques da corrida é a corrida da Alpine, né? O Alonso em terceiro, o Ocon em quinto. Acho que a Alpine talvez tenha dado um golpe derradeiro na AlphaTauri pela disputa do 5º lugar no campeonato mundial. A corrida do Lance Stroll também, que fez uma largada muito boa e fez uma corrida muito sólida na 6ª posição. Foram os grandes destaques. O Hamilton ganhou sem muita dificuldade. E o Verstappen também. Vale lembrar uma coisa: Valtteri Bottas e Max Verstappen, né? Verstappen largaria em segundo, Bottas largaria em terceiro. Ambos foram punidos por melhorarem seus tempos em bandeira amarela. Então, acabou que Valtteri Bottas largou em sexto, perdeu 3 posições, e o Max Verstappen largou em sétimo, perdeu 5 posições, mas isso rapidamente se reestabeleceu com o Verstappen já em segundo, com 5 voltas da corrida, já conseguiu fazer uma largada muito boa e uma recuperação muito boa também. O que causou essa grande diferença, possibilitou o Alonso disputar o pódio, o Ocon está ali em cima, o Stroll está ali em cima, foi o Bottas ter largado um pouquinho mais atrás e ter largado muito mal, né? Caiu para 11º logo de cara. O Pérez está largando um pouco mais de trás e as duas Ferraris, né? E as Ferraris e McLarens, num fim de semana não muito bom, né? Não foi um fim de semana muito feliz de Ferrari e McLaren, não. Então, isso possibilitou um grande resultado da Alpine, da Aston Martin, especialmente do Alonso. O Alonso foi muito bem durante todo o fim de semana. O Alonso faz um grande ano, excelente ano de retorno do Alonso. Eu dou a mão aqui à palmatória, porque lá no início da temporada, a minha pergunta foi o que o Alonso espera, por que o Alonso quer voltar à Fórmula 1? E hoje a resposta é muito clara: o Alonso voltou à Fórmula 1 porque ele é um grande piloto e ainda pilota em altíssimo nível. Então, para mim, é o grande destaque desta corrida no Catar. Vamos ver o campeonato de pilotos, como que ficou? Olha só. O Max Verstappen lidera o campeonato com 351,5.
O Hamilton é o segundo com 343,5, então a diferença aí entre eles em 8 pontos, né, faltando 2 corridas para acabar. O Valtteri Bottas é o terceiro com 203, o Pérez é o quarto com 190, o Lando Norris é o quinto com 153. E olha só, o Lando Norris, que foi terceiro em grande parte do campeonato, ele cai para quinto e se vê bastante ameaçado ali por 2 pilotos. O Leclerc com 152, está 1 ponto só atrás, e o Sainz com 145,5. Então o Norris, principalmente eu acho que depois do Grande Prêmio da Rússia, que ele acabou perdendo a vitória, faz uma temporada bem abaixo. O Daniel Ricciardo chegou ao permanece com 105 pontos. O Pierre Gasly com 92 pontos. Pierre Gasly que com as punições de Verstappen e Bottas largou na primeira fila, largou em segundo. E Fernando Alonso, 77 pontos. É o 10º colocado. Esses são os 10 primeiros. Daqui a pouco a gente vai analisar alguns cenários possíveis para essa reta final de campeonato, né? Mas antes a gente vai passar pelo campeonato de construtores. O campeonato de construtores tem a Mercedes com 546,5, a Red Bull com 541,5, então aí a diferença apenas de 5 pontos. Também é um campeonato que vai até o final, essa disputa. A Ferrari 297,5, a McLaren 258, a Alpine 137, a AlphaTauri 112. Eu falava que a Alpine deu um golpe muito forte na AlphaTauri, porque elas chegaram ao Qatar empatadas, e o Pierre Gasly largava em segundo e acabou fora da zona de pontuação, então foi um fim de semana muito importante para a Alpine. A Aston Martin com 77, a Williams com 23, a Alfa Romeo com 11, e a Haas permanece zerada no Campeonato Mundial de Fórmula 1. A gente vai abrir aqui agora. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Então, os destaques do Grande Prêmio do Qatar, né? A gente já falou bastante. Falamos de Hamilton, falamos de Alonso, falamos de Verstappen. Todos eles fizeram grandes corridas, né? E agora a gente tem que começar a olhar um pouco para frente. Daqui a pouco, na hora do índice, eu vou dar as notas e vocês vão perceber que não foi lá uma grande corrida. Vocês vão ver pela minha nota e pelas notas do Michael. Michael já é praticamente nosso sócio, Michael Tavares, do Diário Automotor. Você vai perceber tanto pela minha nota quanto a nota do Michael para a corrida que não foi uma grande corrida. Mas mesmo assim teve grandes atuações, mesmo não sendo uma grande corrida. Acho que a gente já pode ir direto para o índice, na verdade. Na verdade, antes disso, deixa eu só mostrar uma outra coisa, que é, com o pódio de Fernando Alonso, nós já tivemos 13 pilotos no pódio esse ano. Aí são eles: Verstappen, Hamilton, Bottas, Pérez, Norris, Sainz, Vettel, Gasly, Leclerc, Ocon, Russell, Ricardo e agora o Alonso. Um número muito bom, mais uma vez, né? Nos últimos anos, a Fórmula 1 tem tido diversos pilotos no pódio, né? Isso eu acho bem legal para a categoria, né? A gente teve 13 pilotos dos 20 no pódio esse ano. Muito, muito bom, muito legal, né? E desses aí, a gente teve 8 equipes das 10 no pódio. Então, é um número muito legal, é um número bastante marcante para essa grande temporada de Fórmula 1. E agora, senhores, nós vamos para o índice da Fórmula 1. Hoje nós vamos direto, hoje nós estamos gravando aqui, então a gente não tem vinheta hoje. Então nós vamos direto para o índice. Já vou colocar na tela para vocês. O índice da Fórmula 1, lembrando, a gente dá notas de 0 a 10 para a atuação dos pilotos nas corridas. Isso gera uma média, e essa média ela é somada, né? Então, a média, essa é a 21ª corrida. O máximo que um piloto pode ter tido até agora são 210 pontos. E a gente vai ver com quantos pontos eles estão. Quem contribuiu com a gente dessa vez foi o Michael. Ele já deu as notas dele, eu já coloquei as notas aqui que o Michael deu. E agora eu vou colocar minhas notas aqui para a gente gerar essa média e depois a gente comparar. E daqui a pouco também a gente atualiza o bolão. Então vamos lá. Olha só. Nikita Mazepin. O Michael deu 0, o Michael tá rigoroso, mas o Mazepin fez um final de semana absolutamente terrível mesmo, né?
A gente até comentava no último Pisa Fundo que o Mazepin vinha evoluindo, mas no fim, nessas duas últimas, na segunda metade do campeonato, ele já tem duas corridas muito ruins, que são nos Estados Unidos e agora no Catar. Eu vou dar nota 1 para o Mazepin. Né? Ele fica com média 0,500, né? Meio ponto para o Mazepin. Fernando Alonso. O Maicon deu 10 para o Alonso. Eu fiquei tentado em dar 10 para o Alonso. Mas eu não vou dar 10 para o Alonso. Eu vou dar 9,9. Porque eu acho que 10 para ele ali seria como no caso do companheiro dele, o Esteban Ocon, que ganhou na Hungria, que eu dei nota 10 para ele esse dia. Mas para o Fernando Alonso merece nota 9,9. Eu vou até além, eu não costumo dar nota quebrada, eu vou dar 9,95 para o Alonso. A média dele fica em 9,975. Essa é a média de Fernando Alonso no GP do Catar. Nicolau Latifi, o Maicon deu nota 3, eu vou acompanhar o Maicon nessa, eu vou dar nota 3 também. Corrida muito apagada, né? A Williams, que num certo momento pareceu dar aquele salto assim, que ia disputar mais no pelotão intermediário, acabou, acho que já preocupada, já pensando em 2022, acabou não confirmando esse salto. Pierre Gasly largou em segundo, né? E acabou fora da zona de pontuação. O Maicon deu nota 6. Eu acho que, se a gente for somar o fim de semana, ele fez um final de semana forte, mas uma corrida ruim, eu vou dar nota 5 para o Gasly. Gasly fica com nota 5,500. Vamos ao Mick Schumacher. Mick Schumacher ganhou nota 5 do Michael. Eu vou dar nota 6 para ele. Eu acho que ele fez o que se espera dele. Eu, como sou professor, a minha média é de 60%. Nota 6 para ele. 5,500 também para o Mick Schumacher. Sebastian Vettel, que vinha até fazendo um bom fim de semana, fez uma boa classificação, acabou tendo uma largada ruim, comprometeu a corrida, mas mesmo assim, ele conseguiu chegar na zona de pontuação. Acho que isso é um dado importante. Eu vou dar nota 6,5 para o Sebastian Vettel dessa vez. Ele vai a 6,250. O George Russell, da Williams, o Michael deu nota 6 para ele. O George Russell, a gente vinha vendo essa evolução, mas parece que deu uma estagnada, né? Então, difícil, hein? Eu vou dar nota 5,5 para o Russell. Acho que ficou um pouco abaixo da média do que a gente espera para ele normalmente, né? A gente espera assim para ele, não, vamos colocar assim. Ele já entregou tanto resultado que a gente espera a mais dele, né? Então, 5,750 para o George Russell. O Esteban Ocon, que fez boa corrida, o Michael deu 9,5 para ele. Foi uma ótima corrida dele mesmo. Eu vou dar 9,2. Vou dar um pouquinho a menos do que o Michael. A média do Esteban Ocon, que chegou em quinto nessa corrida, fica em 9,350. 9,350. Daqui a pouco a gente vai ver o quanto isso vai resultar na geral do índice. Vamos subindo aqui. O Antônio Giovinazzi. O Antônio Giovinazzi, que não estará na Fórmula 1 ano que vem, vai para a Fórmula E. Nota 3 do Maicon, e eu tendo a acompanhar o Maicon nessa. Nota 3 para o Antônio Giovinazzi. Nada de especial, né? Como é cruel falar isso, mas como na própria carreira dele apontou, ele como um piloto que não tem nada de especial. O Kimi Raikkonen, o Maicon deu nota 5 para o Kimi Raikkonen. Teve um dado momento que o Kimi Raikkonen andou até um pouco mais para frente na zona de pontuação, né? Eu vou dar nota 5,5 para o Kimi. O Kimi vai ficar com 5,250. Kimi que se despede esse ano também da Fórmula 1, vai se aposentar depois de uma passagem bastante vitoriosa pela Fórmula 1. O Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007. O Lance Stroll, Michael, vou dar uma cornetada na sua nota agora. Você deu nota 5 para o Stroll. O Stroll foi em sexto. Acho que o Stroll fez uma ótima corrida. Ótima corrida mesmo, muito sólida. Eu vou dar nota 7,8 para o Lance Stroll. O Lance Stroll ele vai a 6,400 nessa média, nessa corrida. Daqui a pouco a gente vê a pontuação geral dele.
O Yuki Tsunoda, nota 2 do Michael. O Yuki Tsunoda não está bem, né? Ele até largou entre os 10 primeiros, passou para o Q3, mas logo já estava lá para trás mesmo. Eu vou dar nota 3 para ele. Estou com 2.500 o Yuki Tsunoda. Carlos Sainz. O Michael deu nota 6. Carlos Sainz, que ficou à frente do Leclerc, veio fazendo uma ótima temporada, né? Fez um bom fim de semana. Mas a Ferrari se mostrou meio sem ritmo na corrida, né? Incrível, né? Que acabou sendo um final de semana ruim da Ferrari. Deu sorte que o da McLaren conseguiu ser pior, né? Eu vou dar nota 6,5 para o Sainz. Muito pela regularidade, ele fica com 6,250. Daniel Ricciardo, Michael deu nota 1. Eu também daria uma nota bem baixa para o Ricciardo, ele chegou a andar muito lá atrás, à frente só das Williams e das Haas, mas soube-se depois que ele teve um problema, então isso vai me fazer dar uma nota 3 para ele. Uma corrida bem ruim, mas eu talvez até acompanharia o Michael se não fosse esse problema que ficou constatado após a corrida. Então, o Ricardo fica com média 2. Charles Leclerc, nota 5 do Michael. Leclerc teve bastante problema na classificação. Eu vou dar nota 6 para o Leclerc. Ele vai ficar com média 5.500 para o Leclerc. O Pérez, olha só. O Pérez, o Michael deu nota 4. E a grande questão, né? O Pérez teve uma classificação muito ruim, muito ruim. Mas na corrida ele até conseguiu se recuperar, mas o que se esperava era vê-lo em terceiro, né? Era ele ganhar essa posição para cima do Fernando Alonso. Por isso, eu vou dar 5,5 para o Sérgio Pérez. Então ele fica com 4.750. Ele fez até uma boa recuperação, fez ultrapassagens, mas isso só pôde acontecer por causa da classificação ruim. Lando Norris, o Michael deu nota 8. O Norris chegou até disputar esse pódio com o Fernando Alonso, ele chegou a disputar essa terceira posição, mas ele estava numa estratégia diferente. Ele foi para 2 paradas, acabou caindo mais lá para trás. Achei um fim de semana ok do Norris. Vou dar 6,5 para ele, ele fica com média 7.250. Vamos ver. Valtinho. Valtteri Bottas, que foi punido, caiu logo de cara para 11º, teve pneu furado, teve uma chamada do Toto Wolff no rádio para ele. Valtinho. Valtinho vai ganhar nota 2. Fica com 2.500, Valtteri Bottas. Max Verstappen, que acabou largando em 7º, rapidamente já estava em 2º, não conseguiu ameaçar o Hamilton. Eu acho que, no fim, acabou sendo até uma corrida boa, né? Pela punição, por tudo isso. Eu vou acompanhar o Michael nessa. Eu vou de 9,5. E, para Lewis Hamilton, o Michael deu 10. Um final de semana absolutamente dominante do Lewis Hamilton. Eu vou dar 9,9. Por quê? O que faltou para mim no final de semana do Lewis Hamilton? A volta mais rápida. Se ele tivesse também feito a volta mais rápida, eu daria 10 para ele. A gente deu 10 para ele no Grande Prêmio de São Paulo, pela brilhante atuação de largar em 10º. Mesmo assim, conseguir um excelente resultado. Então, eu vou dar 9,9 por esse critério. Certo? E para a corrida, em termos de disputa ali pela vitória, foi bem fraca, né? Mas, ao mesmo tempo, ela teve algumas ultrapassagens, um circuito que não favorecia muito. Então, eu vou dar uma nota um pouquinho mais alta que a do Michael, eu vou dar nota 5. Eu achei que valeu uma nota 5 para essa corrida. Foi uma corrida morna, mas teve alguns momentos. 4,25 fica a média da nossa corrida, dessa corrida no Catar. E agora a gente vai atualizar o nosso índice. Olha só, a gente tem aqui o nosso índice, liderado pelo Max Verstappen, e agora vamos atualizar com as médias que foram colocadas agora. Vamos ver.
Aqui já atualizou? Não percebi. Deixa eu ver. Mais uma vez. Acho que atualizou. Olha só. Atualizou. Eu tenho que só diminuir aqui para ver. Olha só. O Max Verstappen lidera com 172 pontos, quase cravados. O Hamilton tem 155,8. O Lando Norris é o terceiro com 141.800. O Carlos Sainz é o quarto com 186.250. Fernando Alonso é o quinto com 128.317. O Charles Leclerc é o sexto com 127.933. O Sérgio Pérez é o sétimo com 125.400. Aí fecha um grupo, né? Dá para ver esse grupo bem diferente. A gente vai fazer algumas análises daqui a pouco. O George Russell, olha o equilíbrio ali. O George Russell é o oitavo com 111.967. O Bottas é o nono com 111.650 e o Gasly é o décimo com 111.583. 3 pilotos na casa dos 111. O Daniel Ricciardo é o 12º com 107.650. O Esteban Ocon é o 13º com 106.933. O Sebastian Vettel é o 14º com 103.633. 3 pontos atrás dele, com 100.633, está o Lance Stroll em 15º. O Antônio Giovinazzi é o 16º com 95.200. O Yuki Tsunoda é o 17º com 86.650. Kimi Raikkonen, 18º com 86.490. Nicolas Latifi, 19º com 85.067. O Mick Schumacher, em 20º com 73.533. Eu perdi alguma conta, né? O Mick Schumacher era o 19º. O Mazepin, 20º, com 59.317. E o Robert Kubica, 21º, participou apenas de 2 corridas, 10,33. Vamos ver, vamos chamar atenção para alguns números. Eu vou colocar aqui para a gente, olha só. O Hamilton e o Verstappen são os caras que estão disputando o campeonato mundial. Acho que acabou aqui que só excluiu eles, né? Na verdade. Deixa eu só refazer aqui. Hamilton. Aí, vou clicar aqui, se eu não me engano. E Verstappen. Ih, rapaz, tô apanhando aqui, peraí. Mas olha só, se não der para a gente ver, a gente aproxima ali. O Hamilton e o Verstappen, eles estão com uma distância bem parecida do Campeonato Mundial. Agora eu consegui colocar os dois na tela. 162.083, 155.800. Vamos arredondar esse número? 162.155, diferença de 7 pontos. No Campeonato Mundial, a diferença deles é de 8. Então, acho que nesse sentido, se a gente for parar para pensar, a gente está num caminho interessante aqui no índice, né? A gente está com uma pontuação bem interessante, talvez mostrando bem essa realidade do campeonato mundial, né? Com o Verstappen na liderança e o Hamilton em segundo. Ainda dá tempo, né? Matematicamente, cada piloto pode fazer 10 pontos por corrida. Ainda até dá tempo do Hamilton reverter essa vantagem, assim como ele pode reverter no campeonato mundial. Vamos ver aqui uma disputa bem interessante, que ainda matematicamente, eu vou colocar esses pilotos aqui, ó, olha só. Na verdade, vou colocar aqui, ó. Temos uma disputa clara pelo terceiro lugar, o terceiro melhor piloto da temporada, que é entre o Lando Norris, deixa eu desmarcar aqui, entre o Lando Norris e o Carlos Sainz. Lando Norris, que chegou a estar muito confortável nessa terceira posição, chegou até estar em dado momento em segundo no nosso índice. Ele cai na temporada, o Leclerc está próximo, o Sainz está próximo também, e acontece o mesmo processo aqui. 141.800 para o Norris, 136.250, pouco mais de 5 pontos de diferença. Então, a gente pode acabar vendo ainda uma briga por esse terceiro lugar aqui no nosso índice, né? Entre o Carlos Sainz e o Lando Norris, ex-companheiros de McLaren. Hoje, o Norris permanece na McLaren e o Carlos Sainz em sua primeira
temporada na Ferrari. Eu tenho mais duas análises para a gente fazer. Olha só. A minha análise aqui é que tem uma briga aqui entre dois pilotos. Eu vou marcá-los aqui. O Valtteri Bottas. Peraí, que aqui só tirou o Bottas, né? Tem que desmarcar aqui antes. O Valtteri Bottas e o George Russell. O futuro e o ex-Mercedes, né? O futuro Mercedes, George Russell com 111.967 e o Valtteri Bottas com 111.650. Muito equilibrado esse número, mas a gente tem que levar em consideração. O Bottas tem uma Mercedes nas mãos, o Russell tem uma Williams nas mãos, né? E se a gente for fazer a comparação brutal, né, a diferença deles para os seus companheiros, olha só, a gente coloca aqui, né, a diferença, olha só. A diferença, inclusive, do Hamilton para o Bottas, ela é maior do que a diferença do Russell para o Latifi. Então, isso mostra como o Bottas entrega pouco em relação ao material que ele tem e como o Russell entrega muito, né? Eu acho que o índice deixa bem nítido isso, bem claro isso para a gente. E o último comparativo que eu quero fazer é dos pilotos que mudaram de equipe esse ano, né? A gente ficou sempre uma questão a quem vai se dar melhor dos pilotos que mudaram. Foram 4, né? O Carlos Sainz, que mudou da McLaren para a Ferrari, o Pérez, que mudou da Racing Point para a Red Bull, o Vettel, que mudou da Ferrari para Aston Martin, e o Ricardo, que mudou da Renault para a McLaren. Vamos ver a pontuação desses 4 pilotos? Ó. Eu vou marcar aqui para a gente o Carlos Sainz Jr., vou marcar aqui o Daniel Ricciardo, vou marcar o Sebastian Vettel e vou marcar o Sérgio Pérez. Estão aqui os 4 marcados para a gente, olha só. O Carlos Sainz Jr. com 136.250, acho que não tem nenhuma dúvida de que ele é o melhor desses que mudaram de equipe, né? O Sérgio Pérez, 125.400, o Sérgio Pérez que teve momentos de muita dificuldade, mas foi conseguindo se achar, principalmente na segunda metade do campeonato. O Daniel Ricciardo, 107.650, Sebastian Vettel, 103.633. Eu acho que, assim, talvez dê para imaginar o Vettel na frente do Ricciardo, eles estão muito próximos, né? Mas eu acho que essa colocação está justa. Não sei o que você que está assistindo, comenta aqui no vídeo. Você acha que essa colocação para esses 4 está justa, essa pontuação, essa ordem? Comenta aqui no vídeo com a gente, aproveita, inscreva, compartilha, curta os nossos vídeos aqui. E aí a gente vai seguir agora o nosso programa. Olha só. Agora, então, a gente está sem vinhetas hoje, obviamente, estamos gravando fora do StreamYard, que é onde tem nossas vinhetas. Agora a gente vai para o bolão. A gente vai fazer a atualização do nosso bolão da Fórmula 1. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela. Cadê aqui? Ah, não, ela é aqui embaixo, na verdade, agora, né? Bolão. Cadê? Aqui, ó, Grande Prêmio do Catar. Aqui, ó, esta coluna aqui para quem está nos assistindo, ó, que tem aqui o QAT. Então, ó, eu fiz 43 pontos, né? Eu acertei Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo, Leclerc ficou em terceiro, né? Então, essa aí ficou de fora. O Luciano apostou Hamilton, Verstappen e Bottas, ele acertou Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, também fez 43 pontos. Felipe também foi de Hamilton, Verstappen e Bottas. Acertou Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, faz 43 pontos. O Ângel ali, ele fez 30 pontos. Ele, se eu não me engano, ele acertou o Hamilton em primeiro, fez 25, colocou o Verstappen em terceiro, somou mais 5 por acertar um piloto fora da posição correta. A Arte Sul apostou Verstappen, Hamilton e Bottas, levou apenas 10 pontos, acertou eles, né, o Verstappen e o Hamilton fora de ordem, fez 5 pontos por cada um. O Thales acertou o Hamilton em primeiro, fez 25 pontos. Os outros palpites não foram registrados, logo, sem pontuação. E aí, como que está a pontuação parcial aqui do nosso bolão?
458 para mim, 412 para o Luciano, 388 para o Felipe, 324 para o Ângelo, 310 para a Artsu, 171 para o Thales, 109 para o Douglas. A gente tem que ver aqui, né, assim como em qualquer penúltima corrida de um campeonato, o campeonato pode terminar, aqui também pode terminar, né? A diferença, né, o máximo que alguém pode fazer no final de semana são 58 pontos, ou seja, teria que abrir 59 pontos, né? Hoje eu estou ali na frente do Luciano, 46 pontos, ou seja, se eu fizer na próxima corrida 13 pontos a mais que o Luciano, eu ganho o campeonato. É isso? Vamos ver se minha matemática está boa. Então, se eu fizer 13 pontos a mais que o Luciano na próxima etapa, na Arábia Saudita, eu ganho o campeonato, né? E aí vão ficar outras disputas em aberto. Então, eu já posso ganhar o bolão na próxima corrida na Arábia Saudita. Assim como, já que a gente já está virando o nosso rumo para a Arábia Saudita, para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que não é na semana que vem, então a gente vai ter tempo de comentar ainda o gráfico que eu vou colocar na tela para a gente. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre isso, né? A penúltima corrida ela é sempre um match point para o piloto que está na liderança. Então, na semana no dia 5, na Arábia Saudita, lá em Jeddah, apenas o Verstappen pode sair campeão, né? E como ele pode sair campeão? Se ele for primeiro, mas a volta mais rápida, né? Então ele fazer 26 pontos, a vitória com 25, mais um ponto da volta mais rápida. E o Hamilton fica em sexto ou abaixo de sexto, que o Verstappen ganhe sem a volta mais rápida e o Hamilton fica em sétimo ou abaixo, que o Verstappen fique em segundo com a volta mais rápida e o Hamilton fique em décimo ou abaixo, e que o Verstappen fique em segundo e que o Hamilton não pontue, ou seja, ele fique de 11º para baixo. Convenhamos, são cenários pouco prováveis, né? A tendência é que esse campeonato vá ser decidido em Abu Dhabi. Mas carreiras são carreiras, como diria Juan Manuel Fangio, corridas são corridas, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, esse é o cenário que pode ter na Arábia Saudita. O que eu torço como ferrarista, não estou envolvido nessa disputa pelo título, o que eu torço é para que o Hamilton ganhe com volta mais rápida e eles cheguem completamente empatados para a última corrida. É o cenário que eu torço. Eu sei que as torcidas do Verstappen, do Hamilton, vão ficar bravos aqui nos comentários, mas é o que eu torço para acontecer. Eu torço para o Hamilton ganhar na Arábia Saudita com volta mais rápida, para que assim a gente tenha um campeonato empatado na penúltima corrida. Seria absolutamente espetacular. Seria fenomenal. Então, acho que eu passei tudo, né? Passei corrida, fiz essa pequena previsão. A gente vai debater mais essa possibilidade, né? Essas previsões no Pisa Fundo de semana que vem, né? Não tem corrida esse fim de semana, então a gente não vai registrar novos palpites ainda. Esses palpites ficam para a semana que vem. E já que a gente sempre termina com o destaque final, o meu destaque final vai para o pódio de Fernando Alonso. 7 anos depois, ele teve no pódio na Hungria em 2014, e eles fizeram um comparativo, né? Da última vez que Hamilton e Alonso estiveram no pódio juntos, foi na Hungria em 2014. Desde então, Hamilton ganhou 6 campeonatos, né? O Alonso saiu da Ferrari, foi para a McLaren, tirou um ano sabático, correu na Indy 500, ganhou o campeonato de endurance, ganhou Le Mans, voltou para a Fórmula 1 na Alpine. Então, muita coisa aconteceu desde então, né? Então, o Alonso, eu particularmente sou muito fã do Alonso, acho um grande piloto. Acho que é um piloto que 2 títulos acabam não contemplando a qualidade que ele tem, né? Mas a gente tem que colocar em perspectiva, ele disputou campeonato com Schumacher, com Hamilton, com Vettel, que estão ali nos 5 primeiros com mais títulos na história da Fórmula 1.
E a gente, se você quiser acompanhar aqui no nosso canal, acompanhe. A gente tem a série lá, que é a Última Chance, que são os campeonatos decididos na última corrida. O Alonso chegou além dos seus títulos 3 vezes para decidir o campeonato na última corrida, em 2007, 2010 e 2012. E a gente fez uma brincadeira, a gente fez uma soma que o Alonso ficou, se você somar todos os campeonatos, somar todos eles, o Alonso, se ele tivesse, de repente, mais 12 pontos na carreira, nas corridas certas, ele poderia ser pentacampeão mundial. Então, o Fernando Alonso é um grande piloto. Eu fiquei muito feliz com esse pódio dele, né? Então foi bastante legal. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final desse Pisa Fundo, um pouco diferente, um Pisa Fundo solo, mas trazendo informação, trazendo índice, trazendo bolão e trazendo opinião para vocês. A gente volta na terça-feira que vem, já fazendo aquela preparação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontece no domingo. Então, fique ligado na nossa programação. A gente tem transmissão, né? Tem Total 90, tem Mega Esportes na sexta-feira, programação de muita qualidade, assim como da Taça Cumple Quilmes, com meus amigos Luciano Mega, Felipe Correia, Thales Cipinic, José Mega, que fizeram grande cobertura. E eu aproveito para falar, se você quer que a gente faça o seu evento esportivo, faça o seu torneio de futebol, de futsal, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Minas Gerais, ou então não é um torneio de futsal, se você quer que a gente narre o seu campeonato de kart, de repente, a gente faz com o maior prazer, entre em contato com a gente, saiba as condições. E aproveita, se inscreva no nosso canal, chegamos a 200 inscritos nesse final de semana, passamos de 2.500 visualizações na Taça Cumple Quilmes. Então se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, curta, né, comente aqui com a gente o que você achou desse Grande Prêmio do Catar, quem vai ganhar o campeonato, Verstappen ou Hamilton. Você quer, ou de repente você quer que chegue empatado e quer ver o circo pegando fogo? Comente aqui com a gente, deixe registrado a sua opinião. É isso. Um abraço a todos e até a próxima semana.